E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente está estudando o último substrato do crime, que é exatamente a culpabilidade. E aí você deve ter acabado a aula passada com um pouco da cabeça pesada, com um pouco da cabeça embaralhada. Mas não fique triste, porque isso que eu estou explicando talvez seja uma das partes mais difíceis do direito penal. Aí já melhora, né? Ah, professor, essa é a parte mais difícil? Pois é. Essa é uma das partes mais difíceis do direito penal. O resto é tudo muito tranquilo, como você vem percebendo ao longo das aulas. Só para a gente fechar mesmo, você sabe que o direito penal brasileiro não adotou a teoria psicológica da culpabilidade. Porque a teoria psicológica da culpabilidade, ela tem o dolo dentro da culpabilidade. Daí porque teoria psicológica, já que o dolo é teu elemento psicológico, teu volitivo, teu elemento que é vontade e consciência, o dolo está aqui. Então, se cair na prova, a gente não adotou nem a teoria psicológica, nem a psicológica normativa da culpabilidade. Já que a teoria psicológica e a psicológica normativa, ela é adotada pelas teorias que têm o dolo dentro da culpabilidade, que é a teoria causalista ou naturalista e a teoria neocantista. Para essas duas, o dolo está dentro da culpabilidade. Nós adotamos a teoria finalista. Para a teoria finalista, o dolo não está mais na culpabilidade. O dolo migra para o fato típico. E migra para o fato típico o dolo puro, não mais o dolo normativo. Deixa de existir o tal do dolo normativo que existia na teoria neocantista. E então, na teoria finalista, o dolo, o elemento intelectivo, está no fato típico. Então a gente deixa de adotar, não adota, a teoria psicológica da culpabilidade. Nós adotamos a teoria extremada ou limitada da culpabilidade. Onde para essas duas, para a base finalista, né, para essas duas, a culpabilidade é composta por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e agibilidade de conduta diversa. E qual é a diferença da teoria normativa pura ou extremada da teoria limitada da culpabilidade? A diferença é a natureza jurídica da discriminante putativa. Enquanto toda discriminante putativa é erro de proibição, na outra, a discriminante putativa tem natureza jurídica de erro de tipo, e portanto exclui o fato típico, ou de erro de proibição, e portanto exclui a culpabilidade. E a adotada pela gente foi exatamente a limitada, que a discriminante putativa pode ter ou uma dessas características ou a outra. Perfeito. Dito isso, a gente passa a estudar cada um dos elementos da culpabilidade. E culpabilidade tem imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e agibilidade de conduta diversa. O que é a imputabilidade? A imputabilidade é a capacidade de imputação. Professor, e o que é essa capacidade de imputação? É você poder responsabilizar alguém pelo fato típico e antijurídico por ele praticado. Então, imputabilidade é a capacidade de imputação, ou seja, é poder responsabilizar alguém pelo fato típico e antijurídico por ele praticado. Então, para a gente conseguir responsabilizar alguém pelo fato típico e antijurídico por ele praticado, esse indivíduo tem que ser imputável. Daí porque a culpabilidade tem como primeiro elemento a imputabilidade. Aí você me pergunta, professor, e quem são os imputáveis? O nosso Código Penal não diz quem são os imputáveis. O nosso Código Penal só diz quem são os inimputáveis. Então, todos aqueles que não são inimputáveis, de acordo com o Código Penal, porque é um rol taxativo, são imputáveis. Professor, então quer dizer que aqui é um conceito negativo. O Código Penal diz quem são os inimputáveis. Se o indivíduo não for inimputável, é porque ele é imputável. É isso? Exatamente assim. E afinal, quem são os inimputáveis de acordo com o Código Penal? Turma, nós temos 3 casos de inimputabilidade no Código Penal que eu vou estudar cada um com vocês. Resumidamente falando, o primeiro caso de inimputabilidade que a gente vai estudar é o doente mental. A gente vai estudar. O segundo caso de inimputabilidade é o menor de 18 anos. E o terceiro caso de inimputabilidade é quem, por embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, pratica o fato típico. Então o nosso Código Penal, ele traz 3
casos de inimputabilidade. 3 casos onde não vai haver crime porque o indivíduo é inimputável. E se ele é inimputável, não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem o crime. Se o sujeito não se encaixa em um desses 3 casos de inimputabilidade, é porque ele é imputável. E se ele é imputável, já está suprido o primeiro elemento da culpabilidade. Então, quem são os inimputáveis? Primeiro caso de inimputabilidade que a gente vai estudar é o doente mental, de acordo com o artigo 26, caput do Código Penal, que está aqui na nossa lousa mágica. E diz assim: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Mais uma vez, eu faço a bandeira do Brasil aqui. O Sócio é muito nacionalista, né? Realmente eu adoro ser brasileiro. O que eu não gosto muito é brasileiro estruturalmente falando, porque nós somos um país extremamente corrupto e cada vez dói na alma, cada vez que você vê essas coisas. Mas vamos lá. Turma, por que eu grifei uma parte de verde e outra parte de amarelo desse artigo? Para você anotar que, em relação aos inimputáveis pela doença mental, nós adotamos a teoria biopsicológica de inimputabilidade. Então, em relação ao doente mental, nós adotamos a teoria biopsicológica de doente mental. Por quê? Porque a teoria biológica diz assim: é inimputável toda pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, para a teoria biológica, só a teoria biológica, o inimputável é toda pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, independentemente se no momento ele sabia ou não o que estava fazendo. Em outras palavras, pessoal, para a teoria biológica, todo doido é inimputável. Vocês sabem que, dependendo do tipo de loucura, um indivíduo tem momentos de lucidez. Então eu sou doido, mas às vezes eu tenho um momento de lucidez. Para a teoria biológica, não importa se quando o doido praticou o crime, ele estava no momento de lucidez ou estava no momento de transe. Por quê? Porque para a teoria biológica, se você tiver um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, você é inimputável. Porque para ela é inimputável toda pessoa que tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, independentemente de ele saber que na hora estava praticando crime, independentemente do que ele sabia o que estava fazendo na hora, se ele sabia ou não o que estava fazendo na hora. Essa é a teoria biológica. Para a teoria biológica, todo doido, todo louco, ele é inimputável. Professor, então quer dizer que para a teoria biológica basta o indivíduo ser doente mental para ser inimputável? Exatamente. A gente adotou essa para definir o inimputável por doença mental? Não. Por quê? Porque além da teoria biológica, existe a teoria psicológica. A teoria psicológica, para ela, é inimputável quem, ao tempo do crime, independentemente de ter doença mental, independentemente de ter um desenvolvimento incompleto ou retardado, para a teoria psicológica, qualquer pessoa que no momento que praticou o fato típico e antijurídico era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, para a teoria psicológica, qualquer pessoa que, quando praticou o fato típico, não sabia absolutamente nada do que estava fazendo, para ela, ele é inimputável. Então veja, para a teoria biológica, para ser inimputável, basta não ter um desenvolvimento mental completo ou ter um desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
ele é inimputável. Para a teoria biológica, não importa se o louco sabia ou não o que estava fazendo no momento da prática do crime. Já a teoria psicológica é o contrário. Para a teoria psicológica, não importa se o indivíduo tem ou não desenvolvimento mental incompleto. Tanto faz. Para a teoria psicológica, tanto faz se ele tem um desenvolvimento mental completo ou incompleto. Para a teoria psicológica, o indivíduo vai ser inimputável se ficar caracterizado que no momento que o indivíduo praticou o fato típico, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Pois muito bem, como você observa pelo artigo 26 caput do Código Penal, para você ser inimputável por doença mental, tem que ficar comprovado esses dois requisitos. Tanto que o indivíduo tinha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, como ele ser ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Em outras palavras, a gente adotou, para definir o inimputável por doença mental, a teoria biopsicológica. Por quê? Porque para a gente não basta só a teoria biológica e para a gente não basta só a teoria psicológica. Tem que ter as duas juntas. Daí porque, para definir o inimputável por doença mental, nós adotamos a teoria biopsicológica. O doente mental, eu vou ser considerado inimputável e não vou responder pelo crime, tão somente no caso de doença mental. Se eu tiver um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou uma doença mental, e ao tempo da ação ou da omissão eu ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então o juiz só está autorizado a me absolver, que a gente vai já conversar que é a absolvição imprópria, a me absolver pelo crime que eu pratiquei pelo artigo 26 caput do Código Penal, se o juiz se convencer que eu sou doente mental ou tenho um desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, ao tempo do crime, eu não entendi absolutamente nada do que estava fazendo. Você deve estar pensando, professor, isso é muito subjetivo. Com certeza é muito subjetivo. É muito subjetivo mesmo, e aí vai depender do juiz decidir de caso a caso. E para ele decidir, ele manda fazer perícias, ele ouve testemunha, ele procura saber qual é o grau de intelectualidade do indivíduo doido, dito como doido. É instaurado no processo penal um incidente de insanidade mental e dessa forma o juiz ele decide se o indivíduo é ou não inimputável. Isso, turma, como o juiz vai decidir é matéria de processo penal. Infelizmente eu não sou professor de processo penal de vocês, então eu passo a falar aqui, aí eu deixo o professor de processo penal falar sobre os incidentes de insanidade mental. Beleza. Então, caso o juiz me absolva considerando que eu sou inimputável por doença mental, a junção da teoria biológica e psicológica, o juiz, turma, vai me aplicar a chamada absolvição imprópria. O que é essa absolvição imprópria? Pessoal, eu sou um doido. Para quem assistiu, por exemplo, aquele filme A Vila, sabe que no filme A Vila é uma comunidade que vive como se tivesse nos anos, sei lá, 30, 40, há muitos anos atrás. E tem um doido lá que é apaixonado pela mocinha do filme. E esse doido, ele vai e esfaqueia o cara que essa mocinha do filme é apaixonado. Aí esse doido, se fosse julgado pelo juiz, provavelmente o juiz ia colocar que ele é inimputável por doença mental do artigo 26 caput. Só que é um doido que matou alguém. É um doido perigoso. Nesses casos, quando o juiz absolve pelo artigo 26 caput do Código Penal, a gente diz que vai ser um caso de absolvição imprópria. E a absolvição imprópria, ela está disposta no artigo 386, parágrafo único, inciso 3º do Código de Processo Penal. Professor, e o que é isso, absolvição imprópria? Qual é a diferença da absolvição imprópria para a absolvição própria? Na absolvição própria, é aquela em que eu sou absolvido pelo crime e estou livre. Então, se eu vier a ser processado por um crime e o juiz me absolver, eu estou livre. Essa é a absolvição própria. Só que a absolvição
do inimputável por doença mental, do artigo 26 caput, é a chamada absolvição imprópria. Por quê? Porque, veja, ele vai ser absolvido porque ele não praticou o crime. Eu já falei para vocês que a regra é que a gente adotou a teoria tripartida de crime, em que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, para ter crime, para a teoria tripartida, tem que ter culpabilidade. Acontece, pessoal, que o doido do 26 caput, ele não tem imputabilidade, ele é inimputável. E se ele é inimputável, não tem culpabilidade, portanto não tem um crime. Se não tem um crime, ele é absolvido. Só que como ele é um doido perigoso, o juiz absolve e não deixa ele solto. O juiz absolve e impõe medida de segurança. Medida de segurança que pode ser internação ou pode ser o tratamento ambulatorial. Medida de segurança que pode ser internação ou pode ser em tratamento ambulatorial. Internação é colocar o indivíduo no manicômio. Já o tratamento ambulatorial, ele não fica no manicômio, mas ele vai se tratar durante a semana ou durante o mês, dependendo da prescrição médica. A gente ainda vai conversar sobre sanção penal. E eu vou falar para vocês que sanção penal é um gênero que tem duas espécies, as penas e as medidas de segurança. Dessa forma, a absolvição do inimputável do artigo 26 caput é a chamada absolvição imprópria, que está prevista no artigo 386, parágrafo único, inciso 3 do Código de Processo Penal, onde o juiz absolve, porque não vai ter crime, mas impõe medida de segurança, que a gente ainda vai estudar o que é medida de segurança. Então, perfeito, professor. Entendi. O juiz absolve e aplica internação, que é o tratamento em manicômio, ou tratamento ambulatorial. Exatamente isso. Agora, existe uma figura, pessoal, que se chama semi-imputável. E o semi-imputável, ele está no parágrafo único desse artigo 26. Hoje em dia, a doutrina mais moderna, ela procura chamar o semi-imputável de imputável. Imputável, mas como vocês vão observar comigo, ele é um imputável com responsabilidade penal diminuída. Então, o semi-imputável, ele na realidade pode cair na prova como semi-imputável ou como imputável de responsabilidade penal diminuída. Por quê? Porque para ser inimputável e não ter culpabilidade pela doença mental, o indivíduo tem que se encaixar no artigo 26 caput. O semi-imputável, ele é imputável. Em outras palavras, o semi-imputável não é inimputável. Então, o semi-imputável que a gente vai estudar agora, do artigo 26, parágrafo único, ele comete sim crime, porque ele é imputável. Só que ele comete crime por conta da situação dele. O juiz pode aplicar ou medida de segurança ou diminuir a pena. Daí porque ele é um imputável, já que ele comete crime, com responsabilidade penal diminuída. E o artigo 26, parágrafo único, vai dizer: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, opa, deixa eu botar aqui o amarelo que fica melhor. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, certo? Se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha o que é que o artigo 26, parágrafo único está dizendo. O juiz vai analisar se eu sou inimputável por doença mental. Se o juiz analisar que eu tenho um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou uma doença mental, e que ao tempo do crime eu era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato, o juiz vai dizer que eu sou inimputável e vai me absolver de forma imprópria, como a gente já explicou. Agora, o semi-imputável é diferente, porque enquanto inimputável, pela doença mental que ele tem, ele não entendia absolutamente nada do que ele estava fazendo, no semi-imputável, ele também tem uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Acontece que ele tinha algum discernimento,
ele sabia um pouquinho do que ele estava fazendo. Ele não sabia da mesma forma que eu, que você, que pessoas lúcidas saberíamos. Ele não tem o mesmo discernimento, o semi-imputável. Mas o semi-imputável tem um discernimento maior do que o inimputável. Então veja, é como se fosse uma escala. O inimputável por doença mental não tem discernimento nenhum. O semi-imputável, ele tem um discernimentozinho. E o imputável, ele tem totalmente o discernimento. Ele sabe o que estava fazendo. Então, se o juiz nota que o indivíduo não sabia nada do que estava fazendo por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é inimputável. Agora, se o juiz nota que pela doença mental do cara, ele sabia o que estava fazendo, mas não tão bem como o imputável, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Só que eu ainda vou estudar com vocês medida de segurança, que, salvo engano, está no artigo 86 e seguintes do Código Penal. E eu vou te dizer, e eu vou repetir, já estou dizendo agora também, que para o semi-imputável, nós adotamos o sistema unitário ou vicariante. E o que é isso, o sistema unitário ou vicariante? Enquanto o inimputável ele é absolvido, mas impõe medida de segurança a ele, o semi-imputável ele é condenado. Então, se eu fui semi-imputável, o juiz me condena. Ele me condena, só que como a gente conversou, o semi-imputável ele tem uma responsabilidade penal diminuída. Ou seja, o juiz, de acordo com o sistema vicariante, ele pode diminuir a pena de 1/3 a 2/3, ou o juiz pode aplicar a medida de segurança. Então o juiz condena o semi-imputável e ou reduz a pena dele, diz, meu filho, você vai cumprir pena privativa de liberdade mesmo. Só que como você tem um desenvolvimento mental e você não tinha um pleno discernimento, você vai cumprir pena privativa de liberdade, mas eu vou diminuir sua pena privativa de liberdade. Vou diminuir de 1/3 a 2/3. Ou então o juiz vai dizer, não, como eu acho que você precisa se tratar, eu vou impor uma medida de segurança. Então nós adotamos o sistema vicariante, que ele diz que o juiz ou pode diminuir a pena privativa de liberdade do indivíduo ou pode aplicar a medida de segurança. Se cair na prova, você vai colocar que a gente adotou o sistema vicariante, mas ele por quê? Porque a própria exposição de motivos do Código Penal diz que nós adotamos o sistema vicariante. Só que na realidade, se você for estudar tecnicamente, até por doutrina estrangeira, o sistema vicariante não é dessa forma. O sistema vicariante é aquele que no decorrer, que o juiz condena, mas no decorrer da execução, ele pode alterar. No decorrer da execução da pena, então, pelo sistema vicariante próprio, o juiz pode aplicar a pena privativa de liberdade, depois ele pode aplicar a medida de segurança, depois ele pode aplicar a pena privativa de liberdade e assim vai. Só que como a exposição de motivos do nosso Código Penal diz que a gente adotou o sistema unitário ou vicariante e explica que é dessa forma, o juiz pode condenar e aplicar uma redução de pena ou uma medida de segurança, você vai adotar que a gente adotou o sistema vicariante, fechou? E aí, turma, para terminar o semi-imputável, só uma observação de que essa semi-imputabilidade, ela não exclui nem agravantes nem qualificadoras subjetivas. O que é isso? Pessoal, às vezes, o crime é agravado ou existe uma qualificadora porque o indivíduo cometeu o crime por motivo fútil, por motivo torpe. Motivo fútil e motivo torpe são qualificadoras ou agravantes, dependendo do caso, subjetivas. E prevalece na doutrina de que a inimputabilidade, a semi-imputabilidade, elas não excluem, no caso a semi-imputabilidade, ela não exclui a agravante e a qualificadora subjetiva. O inimputável, ele é absolvido. Se ele é absolvido, não tem que falar nem qualificadora, nem agravante. Mas o semi-imputável, ele é condenado. E ele pode ser condenado pelo crime agravado pelo motivo fútil? Pode. Ele pode ser condenado e o crime ser qualificado pelo motivo torpe? Pode. Prevalece que, por mais que eles não tenham, os semi-imputáveis não tenham o discernimento pleno, eles têm um certo discernimento.
e esse certo discernimento pode ser por motivo fútil ou motivo torpe, ele cometeu o crime. E o crime ele pode ser agravado nos termos do artigo 61 pelo motivo fútil e torpe, ou, dependendo do caso, o crime pode ser qualificado pelo motivo fútil ou torpe. Então, não tem problema o semi-imputável ser processado e condenado, por exemplo, por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Por quê? Porque a semi-imputabilidade prevalece que ela não exclui nem a agravante, nem as qualificadoras subjetivas. No caso, exemplo, motivo torpe e fútil. Então, beleza. Falei para vocês que o Código Penal não diz quem são os imputáveis. O nosso Código Penal só diz quem são os inimputáveis. E a inimputabilidade tem 3 casos, né? Tem 3 tipos de inimputável. No rol taxativo, aspas, né? Vou já explicar para vocês melhor isso, desse rol taxativo, porque muito embora tenha gente que diga que existe causa supralegal de culpabilidade, mas já a gente conversa sobre isso. Então, pelo Código Penal, é inimputável quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo do crime inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Então isso a gente já entendeu. E agora a gente passa para o segundo caso, que é o menor de 18 anos. Turma, essa questão da maioridade penal, que é de 18 anos, ela está sendo muito discutida hoje, né, no Brasil, que todo mundo quer que reduza a maioridade penal, porque o menor não comete crime. O menor, ele comete ato infracional. E o ato infracional é exatamente a prática pelo menor de um fato típico e antijurídico, de um fato definido na lei como crime ou contravenção penal. Então, se o menor mata alguém, o menor pratica um fato definido como crime, ou o menor pratica um fato definido pela lei como contravenção penal, esse menor não praticou nem crime nem contravenção penal. Ele praticou ato infracional, de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E professor, qual é a diferença? A diferença é que se o menor pratica fato definido como crime ou contravenção penal, em outras palavras, se o menor comete ato infracional, ele não sofre as penas do Código Penal. Ele sofre a medida socioeducativa do ECA, que é uma mãe, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adotou a doutrina da proteção integral ao menor. Então o menor deve ser educado, o menor é o futuro da nação. Ele pode sair matando quem ele quiser, que o máximo de pena é internação por 3 meses, é uma advertência, ele ser tratado, ele ser acompanhado por médicos, psicólogos, assistentes sociais e por aí vai. Então o menor, ele não comete crime, o menor comete ato infracional. E o menor, ele é inimputável de acordo com a Constituição Federal, no artigo 228. Diz lá, o menor de 18 anos, no artigo 228 da Constituição Federal, o menor de 18 anos é inimputável. E aí tá a maior briga para retirar esse artigo, né, 228, e ao invés de colocar 18 anos, colocar 16 ou 14. Só que, primeiro, ao que parece, o governo Dilma é contra. E eles têm a maior parte no Congresso Nacional, né? O PT tem a maior parte no Congresso Nacional, o PT e aliados. A segunda coisa, pessoal, é que o Supremo já deu a entender que esse 228 é cláusula pétrea, que é o núcleo imutável da Constituição nos termos do artigo 60, parágrafo 4º. De forma que é cláusula pétrea e é um direito, então, que não pode ser restringido, só pode ser aumentado. Então, de acordo com o Supremo, pode até mudar o 228, mas desde que seja para ampliar. Ao invés de ser 18, ser 20, ser 24, ser 30. Então o que eu acho que vai acontecer é que vai acabar sendo aprovado a emenda constitucional, mudando para 16 anos, só que se essa emenda constitucional for questionada no judiciário, é bem provável que o judiciário diga, é cláusula pétrea, essa emenda é inconstitucional, continua sendo 18 anos. Então, o menor de 18 anos ele é inimputável. E essa presunção de inimputabilidade é uma presunção absoluta. E presunção absoluta é aquela que não cabe prova em contrário. Então não adianta dizer que o menino tinha 17 anos, 11 meses e tinha cabeça de 20 quando cometeu o crime, para ele responder, para ele ser imputável. Não. O menor de 18 anos, ele é inimputável de forma de presunção absoluta. Então não dá para provar em contrário.
Não dá pra você dizer, olha, ele cometeu o crime com 17 anos, mas a idade mental dele é de 25. Então vamos punir ele pelo crime. Não. Ele tinha 17 anos? Tinha, pois ele é presumido inimputável. E essa presunção é absoluta, que não cabe prova em contrário. E o artigo 27 diz: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então lembra quando a gente viu, por exemplo, lá no módulo 1 que eu falei para vocês de luta? O que é luta? Lugar do crime, ou seja, onde o crime aconteceu, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Ou seja, o que importa é no momento da ação ou da omissão. O tempo do crime, quando o crime aconteceu, o que importa é o momento da ação ou da omissão. Ou seja, se quando o indivíduo cometeu o fato típico, ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias, e o indivíduo morreu, o menor atirou contra a pessoa que tinha 17, quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias, e a pessoa morreu um mês depois, quando ele já tinha 18 anos, o que importa é no momento da conduta, no momento em que ele atirou. Se no momento em que ele atirou, no momento em que ele praticou a ação ou omissão, ele é menor, presume de forma absoluta que ele é inimputável. E para a parte da doutrina, essa inimputabilidade do menor foi adotada a teoria biológica. Presume-se de forma absoluta que o menor de 18 anos tem um desenvolvimento mental incompleto. E para a teoria biológica, como a gente já viu, basta o indivíduo ter um desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, ou ter doença mental, para ele ser inimputável. Então, para o artigo 26 caput, nós adotamos a teoria biopsicológica. Para o menor de 18 anos, a gente adotou a teoria biológica, porque se presume que ele tem um desenvolvimento mental incompleto. Portanto, ele é inimputável. Turma, eu fico por aqui. Tchau, tchau e tudo de bom.